técnica. Adicionar um convidado, é isso? Isso. Aí você coloca o perfil dela e convida ela. E que a internet também hoje tá boa, né? Ai, caramba. Vamos lá. Tarsila. E pode desligar, filho, por favor. Onde está? Cadê? Ah, tá aqui. Vamos convidar. Isso, adicionar. Vamos lá. Mudando de perfil, gente. Ainda bem que eu tenho uma técnica, vocês viram? Oi, pessoal do Máximo Embalagens, estão aqui. Consegui. Gente, alguma coisa na configuração do meu Instagram, eu não sei o que. Depois eu vou ver, tá? Prometo. Muito bem, então vamos começar do começo. Vamos começar do começo, então. Luan, que participa da empresa Máximos Embalagens. Eu faço um treinamento de formação de equipes. Trabalha, já está lá mais de um ano. A Tamires, minha mentoranda, lindinha. Falamos hoje, né, querida? Vamos lá. Cadê teu público? Você chamou o pessoal para vir para cá? Bom, eles clicam lá no teu, né? Então, eu acredito que aparecerá. O meu público que estava lá migrará para cá, eu acredito. Tá bom. Então, olá, Márcio, diretor da Máximos. A Gabi, aí, o meu pessoal tá chegando. A Gabi já chegou. Acho que vamos esperar. Faz o seguinte, enquanto a gente está aqui se apresentando, esperando o pessoal migrar, graças à minha configuração, desculpa, viu, Aline? Mas muito obrigada pelo convite. Vamos convidar pelo menos os amigos, pelo menos 5 pessoas para a gente bater um papo bem bacana. O Bruno. Tudo bem, Bruno? Bruno é meu. É um dos nossos. Professor de história também. Excelente professor. Muito bom, muito bom. Boa noite. Boa noite. Camélia. Bom, hein, vou deixar o pessoal chegando e eu vou me apresentar então. Pode ser? O que você acha? Pode sim. Deve. Bom, eu estava falando que eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de equipes. Vai concluir esse ano aqui, vai fazer 16 anos. Que a Isa está com 19, vai fazer 18, 16 anos. Eu tive uma oportunidade que foi um divisor de águas na minha vida, que foi trabalhar com um educador chamado Tião Rocha. O Tião, ele foi eu falo que foi um educador transformador. E é tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Então, eu trabalhei com treinamento, desenvolvimento de equipes, implantação de projetos, muito voltado na área educacional, na área social. Então, tive a oportunidade de trabalhar com públicos diversos. Em meados aí da minha carreira, eu fui estudar um pouco sobre comportamento humano, sobre metodologias, de como se treinar, se envolver, engajar equipes. E aí o olhar mudou, né? Ampliou o olhar, e aí é um bichinho que pica e não sai mais. Amo o que eu faço e vejo que cada dia mais a gente vai aprendendo muito mais com as pessoas que a gente treina do que a gente imagina. Sim. E aí, não tem jeito, o pé na educação sempre fica, né, Aline? O pé fica eu falo que a educação é viciante. Quem é da educação aí, né, é apaixonado por educação. Mas o processo de educação, ele está inserido em todas as instâncias, né? A gente não para de aprender nunca. Acho que esse é o grande mistério, o grande segredo da vida, é isso. A gente compreende que aprender é o tempo todo e com todo mundo, aí a coisa vira uma mágica, né, na nossa vida. E foi estudar isso dentro das organizações. Quais são os processos de aprendizagem para que a gente tenha mais
resultados ou que a gente desenvolva novas tecnologias, novas metodologias dentro das organizações. Então, as abordagens que eu fui estudando ao longo da minha carreira como formadora de pessoas dentro da área da educação, formadora de professores, eu fui percebendo que é muito também na necessidade dos profissionais dentro da área industrial, da área comercial, que são as relações, né? Então, a gente tem aí um dado da revista Fortune que ele fala que 5% das mudanças programadas nas organizações são implementadas. 87% são fracassados por conta do quê? Por falta da habilidade na convivência, na comunicação, na criação com o outro, né? Uma instância maior do que a técnica. Né? Tecnicamente você treina e é importante, mas essa habilidade de se relacionar é o que faz a mágica acontecer. Então, sim, que são as ditas competências socioemocionais, né? Na educação, enfim, um conceito muito recorrente. Então, acho que é um pouco disso, né? Acho que o que a gente vai falar hoje sobre essa humanização, essa educação significativa, para que serve no futuro? Porque aqui a gente tem empreendedores, a gente tem educadores, a gente tem empresários. Como é que a gente linka esses dois assuntos para que a gente tenha um espaço aqui de reflexão? Hoje a gente não vou trazer nenhuma ferramenta, não é uma mágica, mas é para dar um clique para a gente pensar um pouco além do que a gente está fazendo. Ou ainda não. Sim. Sim, e eu inicio esse nosso bate-papo com uma frase do Paulo Freire, ninguém mais, ninguém menos que o Paulo Freire, esse educador, esse teórico, que é um referencial para nós na educação. Então, Paulo Freire, ele fala assim: sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, eu não aprendo, eu não ensino. Então, eu acredito que o Paulo Freire, que é nosso patrimônio, né, brasileiro, ele anda em uníssono com o David Alcibel, que é o psicólogo americano, criador do conceito de aprendizagem significativa. Por quê? O David Alcibel, que é um judeu, que, enfim, cresceu nos Estados Unidos, ele sofreu muita represália na educação escolar. Uhum. Ele sofria maus tratos, castigos, sabe? E aí, quando ele cresceu, que ele foi estudar psicologia, ele quis trabalhar essas questões da escola como, aí num sentido Foucaultiano, né? Como aquela que coage, que maltrata o indivíduo, para uma escola que liberta, numa linhagem como Tião Rocha. É inevitável não falar do Paulo Freire, porque é nítido a diferença de uma proposta pedagógica libertadora, né? Tanto que a pedagogia do oprimido é literatura obrigatória em estudos de pedagogia around the world, assim, e no Brasil, por questões políticas, enfim, que eu não quero entrar nesse mérito, ele é triste, assim, eu enquanto professora, é muito triste, né, o que fizeram com o Paulo Freire, mas a gente vai trabalhar, a gente vai falar nele, porque é inevitável não falar de aprendizagem significativa sem mencioná-lo. Sim, sim. E outra, você sabe que em todas as instâncias, o Paulo Freire, ele é citado, ele é uma inspiração. Então, quando você... eu tenho um professor que eu adoro e que eu sigo o trabalho dele, eu estudo os livros dele, que é o Eduardo Carmelo, que ele é autor desse livro aqui, e eu acho que todo gestor... Qual que é o livro que o pessoal vê? Gestão da singularidade. Gestão da singularidade. Depois a gente pode deixar na descrição do vídeo gravado. Ele fala exatamente sobre isso.
Ele fala de como que a gente lida com as pessoas de forma singular. E é uma Uhum. coisa, parece meio óbvia, Aline, mas é tão difícil na prática. Então, trazendo essa experiência escolar para a vida real. Então, o que que tem a ver a educação básica com a educação de adultos, com a formação continuada dentro das empresas, né? E das organizações. Eu vou falar organizações porque eu acabo atuando. Organizações não governamentais, escolas com formação de professores, formação de equipes, né, dentro de Sim, só empresas. abrindo um parênteses para o pessoal que está chegando, Fábio, para o Olavo, a Kelma, ela foi minha mentoring, né? A Kelma, ela estudou em Reggio Emília. Reggio Emília, para quem não conhece, é um distrito, né, na Itália. Pode falar, Kelma, você é melhor do que ninguém para falar de Eu Reggio falo que Emília. é a pérola da Itália, no norte da Itália. Ela é conhecida no mundo inteiro como referência em educação. Aí vem educação básica, educação infantil, mas mais do que isso, ela traz uma filosofia de organização entre crianças, adulto e sociedade como algo construído de uma forma muito em conjunto. É quase. É meio poético dizer isso, mas é uma arte, onde todos os atores eles têm voz. E quando a gente fala de desenvolvimento de novas metodologias, novas ideias, novos projetos dentro das organizações, é desse pensamento que a gente precisa. Eles trabalham com cultura do pensamento há muitos anos, há 35 anos que eles fazem isso, de uma forma brilhante e inspiradora. Então, e a gente pode É adaptar uma isso na escola nossa de vanguarda, né? É uma escola, escola o de vanguarda. Malaguzzi, que é o teórico, Teórico né? Malaguzzi, isso. Ele foi um educador maravilhoso, né? Por quê? Porque ele viu uma cidade destruída, com mulheres que não tinham onde colocar os seus filhos no final da Segunda Guerra Mundial, e ele simplesmente lançou que escola que a gente quer, que cidade que a gente quer, que país a gente quer. E aí a gente pode lançar essa pergunta para qualquer movimento. Que Setor. escola que eu quero? Que família que eu quero? Que empresa que eu quero? Né? Que cliente que eu Uhum. quero? O que eu quero ouvir do meu cliente? Então, existe essa abordagem da escuta, que a escuta não é só ouvir com os ouvidos, né? É muito além disso, né? De você perceber nas nuances do teu negócio indicadores importantes, de você perceber na tua equipe de forma O muito cliente interno, delicada. né? Que a gente fala em administração, porque não é só o cliente externo, né? Está inserido dentro, né, dos stakeholders também o cliente interno. E aí eu peguei uma frase do Libânio, que é um grande teórico da educação, para começar a nossa provocação, né, sobre aprendizagem significativa, Kelma. Então, o Libânio, ele fala assim: o verdadeiro educador precisa aprender a combinar autoridade, respeito e afetividade. Respeitar a individualidade de cada aluno, desenvolvendo o senso de responsabilidade. O professor não apenas transmite uma informação ou faz perguntas, mas também ouve os alunos. O professor deve dar atenção ao aluno e cuidar para que aprendam a expressar-se, a expor opiniões e dar respostas. O trabalho docente nunca é unidirecional. As respostas e as opiniões dos alunos mostram como eles estão reagindo à atuação do professor, às dificuldades que encontram na assimilação dos conhecimentos. Servem também para diagnosticar as causas que dão origem a essas dificuldades. Você acredita que essa frase se encaixaria, por exemplo, para o verdadeiro gestor?
Porque o educador, ele teria que ter essas habilidades, né? De mesclar autoridade, respeito, afetividade. Você acredita que no âmbito empresarial isso vale? Em todos os âmbitos, né, Aline? Vamos pegar o que é a entrega do professor. A entrega do professor é o conteúdo da aprendizagem da criança, ok? O que é a entrega desse líder? Desenvolvimento da equipe dele, para que ele gere um serviço ou um produto que atenda um cliente. Quando a gente trabalha dentro dessas dimensões, a gente está falando de uma desconstrução de algo que a gente aprendeu, né? Quem é o chefe manda, né? Que o líder tem que saber tudo. Ele é o cara que ele dá o direcionamento, ele tem que ter essa visão mais ampla, mas não necessariamente ele sabe todas as respostas. Você sabe que uma vez eu estava conversando com uma diretora de uma empresa, ela falou assim para mim, Kelma, você sabe que eu li um livro há muito tempo atrás, eu não vou me lembrar o nome do livro aqui, mas é um caso muito antigo, do caso da empresa Tostines. Não sei se você já ouviu falar desse. A empresa desenvolvia Por que Tostines vende mais? É do meu tempo. Exatamente. Olha como a gente... Eu vou te contar uma história, e aí depois eu posso contar uma história também do meu trabalho, mas contar uma história e a gente pega esses pontos e analisa se isso se encaixa ou não. Esse é o mais coerente. Então, qual que era a história? A história é que eles estavam desenvolvendo a bolachinha Maria e ela quebrava, ela esfarelava. E eles chamavam todos... é a máquina. É o não sei o quê, é a massa. Eles não conseguiam identificar o que era. Aí chamaram um super consultor, engenheiro e tal, e nada, não resolvia o problema. E aí o gestor olhou para o funcionário que estava operando a máquina e falou assim para ele, o que você acha, né, que pode ser? Aí ele olhou para cima, fez assim, ó, apontou, as janelas eram basculantes. Eu acho que é o vento que vem daqui. O gestor, generosamente, vamos tentar, já tentamos de tudo, fechar a janela não é nada. Foram lá e fecharam a janela. Acabou o problema. O que a gente aprende com isso? A resposta está dentro, muitas vezes. Está dentro. Eu estou com um desafio dentro da minha equipe. Eu estou com um desafio dentro da minha turma de alunos. Eu estou com um desafio dentro do meu grupo de educadores. Olha, ouve. Olha para dentro. O que está acontecendo? Quais são as possibilidades que eu não estou enxergando? O que eu, como líder, como gestor, tenho que desprender em mim? Aí é que está. A gente estava falando disso outro dia, né? A gente está na era do ego. A gente está na era do ego, né? Eu sei, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem manda paga, e assim quem paga autocrático, né? Esse modelo autocrático de gestão, infelizmente, que é um padrão demodé, que é um padrão que não deveria ser mais utilizado, e sim a gestão democrática, na verdade, às vezes é alegórico nas instituições, porque acaba sendo, como você falou, o ego, enfim, a questão do eu mando, eu faço, e não desenvolver a escuta, não desenvolver a aprendizagem significativa do próprio colaborador que está ali. E mais do que isso, a gente impede o poder criativo do outro. Sim, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu faço por você, eu penso por você, eu escolho por você. Tudo bem, tem o gestor que tem que dar o direcionamento, porque ele tem as metas anuais, ele tem visão de CEO para 5, 10, 15, 20 anos. Ok, tem que alinhar, isso é o papel dele. Mas deixar de ouvir a base é um tiro no pé. E sempre, eu tenho um caso que é muito engraçado. Eu fiz um trabalho eu adoro falar desse, porque é fantástico. Sim, vamos compartilhar os cases. E aí, o que aconteceu? A diretora me chamou e falou assim, Kelma, a gente está com uma não conformidade aqui gravíssima, vamos perder um cliente, eu preciso que você me ajude a ver o que está acontecendo com a equipe. Vamos fazer a reunião com a equipe. E aí ela conduziu com todo o coração dela e tal. E aí, levantamos que a equipe não sabia
preencher uma OS, uma ordem de serviço, um papel, um processo. Ok, então, quem sabe? Ah, fulano e Beltrano. Beleza, fulano e Beltrano, vocês conseguem replicar isso para a equipe? Ah, não sabemos. Então, eu vou ensinar vocês a ensinar. Ok? Vocês topam? Topam. Montamos um processo didático com aquele conhecimento. Fizemos um dia inteiro de capacitação. E engajou a equipe. O pessoal começou a se conversar de uma forma diferente. O pessoal chão de fábrica, tá? Ótimo. Uma semana depois... Boa noite, Elaine. Não, veio uma semana depois veio um diagnóstico. A gente estava preenchendo tudo errado. Que ótimo! Foi uma pessoa, uma consultora que viu que estava errado o preenchimento e que continuaria o processo errado. E aí um dos gestores falou assim, ai, perdemos tempo. Não, não perdemos tempo. Por quê? Se não fosse esse o movimento, qual seria a oportunidade da gente aprender onde a gente está errando? Porque eles não sabiam onde eles estavam errando. Então, experimentar aquela condição, aquela situação, fez com que conseguíssemos olhar e falar assim, todos nós não sabemos fazer. Então, se a gente não sabe fazer, o que a gente tem que fazer? Aprender o novo. Aprender direito e não errar mais. E agora, coloca isso bota a boca no trombone, que é para ninguém mais fazer errado. Isso é o conceito de aprendizagem. Só que a gente tem que se desprender do erro. O erro faz parte do processo de aprendizagem, assim como alfabetizar uma criança. Eu acho dificílimo. Eu tenho 2 filhos. Eu que o diga. Foi um processo absolutamente diferente um do outro. Foi. Mas eu acho que é um processo... Por que foi diferente o processo, assim? Sabe por quê? Uma por conta da condição do adulto. Eu adulto, tá? Eu adulto. A gente quer o rápido, né? E eu também fui ganhando consciência de que o processo de errar faz parte dessa construção, né? Então, já ensinou uma vez, errou. Ensinou de novo, errou. Aí a gente já vem com a máxima de não vai aprender nunca. Essa criança não sei o quê. A gente vem em rotula. Sim. Então, e ó, você percebe? Isso não é porque é criança. Isso porque é relacionamento. Isso é relação humana. Isso também acontece dentro das organizações. Como? Eu tenho trainee. Vamos supor aqui, a gente está falando com algumas pessoas aqui de organização. Ou um escraviário, né? Como se diz, o estagiário acaba virando escraviário, né? É verdade. Rotula, né? E é ruim isso também, porque eu coloco o cara para fazer os trabalhos que eu não gosto de fazer. E eu não tenho a dimensão que o meu papel como ser humano também é dar a oportunidade desse cara aprender. Você entendeu? Que é o que o David Alcibel ele fala. Ele fala que na aprendizagem significativa, o professor tem que dar o direito da criança se questionar. Então, ele diz que o começo da aula, por exemplo, deveria ser com uma pergunta. Então, David Alcibel ele fala, o professor deve iniciar a aula com um questionamento. Porque nas escolas brasileiras, como que é o processo de ensino-aprendizagem? Geralmente o professor, ele contextualiza, ele já dá mastigado. Ele contextualiza, hoje nós vamos falar sobre Revolução Industrial. Revolução Industrial, blá, blá, blá. Não dá a oportunidade, que é o que você falou, não dar a oportunidade da criança pensar, questionar. Então, o David Alcibel, ele fala, toda criança já tem um aprendizado interno. Então, a criança, ela não chega na escola vazia, ela não chega na escola crua, ela aprende com os familiares, ela aprende com os tios, com as tias. É o tal do currículo oculto que nós falamos em pedagogia. A criança já vem com isso. Então, esses dias eu estava dando aula e olha só,
Eu gosto Ah, de Star Wars. Eu coloquei alguns, nós estávamos aprendendo a letra L, coloquei Luke, coloquei algumas minha, a minha amiga famílias de teláticas do L. Aí eu falei, é, ah, isso aqui. Aí eu achei que o meu aluno não fosse. Olha, esse é o mal do professor, né? Nós subestimamos muitas vezes os nossos alunos. Aí não vai saber. Não vai saber o que é Star Wars. Pois ele começou a falar, Pro, eu amo. Eu falei, ah, é? Você gosta do Anakin? Ele, do Anakin, não, do Luke Skywalker e do Chewbacca é, e da Princesa Leia. Então, você vê que a criança, ela chega com um conteúdo. E aí que o David Alcibel, nesse conceito de aprendizagem significativa, ele é majestoso. Ele fala, o papel da escola é dar o direito da criança se questionar, pensar e, como ele diz, reelaborar com o que ele já uhum, sabe o conteúdo daquilo que a gente chama, né, de conhecimento estruturado, que é o conhecimento escolar, científico. Então ele fala, sim, toda criança tem que construir uma tese. A criança, ela tem. Você pensa o quão brilhante seria se desde pequeno as crianças fossem condicionadas, Ivan Pavlov, que descobriu, né, o reflexo condicionante, a pensar, a não dar nada pronto. Sabe, é uma outra sociedade. Eu estava vendo uhum, um case do Colégio Evany, que é um colégio que abriu recentemente no Brasil, que tem uhum, filiais around the sim. world, assim. Tem uma A filha, abordagem libertadora, é não, eu bem. fiquei encantada, porque assim, É diz que a filha maravilhosa. do Tom Cruise estuda na filial de New York Sim, City. E aí as crianças de 6 anos, do primeiro ano do fundamental, diagnosticaram um problema. Qual que era o problema? é, Quando chove, não dá para ir para o parquinho. O que a professora fez? A educadora mediou. É o papel nosso, desde Vygotsky, né? Mediar a educação. Tá, o que a gente pode fazer? As crianças fizeram design thinking, coisa que eu vi na FGV, sabe? Aí na fizeram um forma da protótipo de FGV. uma ponte, É, fizeram uma mas ponte sim, de sim, mas ó, massinha, prototiparam e resolveram o problema. 6 anos. por isso, você vê, isso é a cultura desse pensamento diferente que a gente tem. Então, eu não aprendi assim, provavelmente você também não, tá? Isso é uma forma de aprender o mundo. Nós estamos com muita dificuldade dentro das organizações por conta disso, sim. Por quê? Porque quando a gente tem um problema, o que fazemos? Chama o diretor, chama o coordenador, chama o gestor. Sim. Ou então, finge que não viu. Você entendeu? Deixa o negócio debaixo do tapete. Ou então, acha um culpado. A gente está muito vivendo, né? A gente ainda está vivendo dentro dessa cultura. Eu queria, Aline, só voltar um pouquinho. O Bruno fez uma Claro. pergunta muito legal que eu achei, eu até entendi, ele até colocou o porquê que ele perguntou. É, ele falou assim, como que a gente Educação combina libertadora. como é que a gente combina essa educação libertadora dentro das empresas com os jovens aprendizes, já que as empresas têm uma cultura muito de contrata porque é uma obrigatoriedade, né? Aí, Que é o Bruno, que acontece, abrindo um parênteses para minha área de psicopedagogia, infelizmente é o que acontece muitas vezes com inclusão. assim, Então, é o mesmo parâmetro, tá? O que a gente faz sim, com o estranho no ninho? Na verdade, não é estranho, mas assim, como é que a gente lida com as adversidades, né? Como é que a gente inclui esse jovem aprendiz de uma forma com com esse pensamento de trazer esse aprendizado significativo? Eu acho que é muito da pessoa que está conduzindo esse jovem. É muito eu. Eu tive educadoras populares, e aí eu posso falar da Kelly, por exemplo, que era uma moça, uma mulher
sem uma formação superior, com ensino médio, mas já nasceu educadora. Nasceu educadora. Na época eu era coordenadora de um núcleo, ela não tinha o nível superior, ela foi fazer pedagogia, eu formei essa moça e ela conduziu o trabalho e finalizou o projeto lá. Eu saí e ela ficou. Eu acho que é nesse sentido, Bruno, que a gente tem que buscar, Bruno e outras pessoas, é pensar que a responsabilidade é muito mais minha, que estou ali formando esse cara, é se colocar no lugar do outro, é trabalhar em empatia. E se fosse você, no seu primeiro emprego? E se fosse você, com todas as dificuldades? Gente, o meu primeiro emprego, eu não sei vocês, mas o meu primeiro emprego, eu choro de rir. Eu fui trabalhar numa imobiliária, eu tinha 14 anos. 14 anos. Naquela época eu trabalhava, né? Agora já não. Enfim. E aí, o que que aconteceu? Tinha que saber datilografia. Para quem não sabe, datilografia é a arte de digitar, tá, gente? Vocês que são de outra geração, eu não vou falar, eu sei assim, por acaso, né? Me disseram. Era da minha época. Eu tinha que fazer datilografia. E como eu não tinha, eu até tive na escola, porque eu estudei numa escola maravilhosa pública que tinha um monte de programa de formação. E eu e o Márcio, que deve estar aí na live, nós fazíamos tudo. Não fazíamos teatro, nós fazíamos dança, nós fazíamos tudo. Por quê? Porque isso era complementar. Então, eu aproveitava as oportunidades. Mas eu não tinha o quê? A máquina de escrever em casa para treinar. Então, a gente era o tal do caça-milho. Você lembra? Pá, Sim. Sim. Não lembro, para de mentir, você é bem mais nova que eu. Mas, o que aconteceu? Passou o dono um dia. Sabe quantas horas eu fiquei lá? 8 horas. Sabe, eu passou um dia. Um único dia lá. O moço passou, o dono da imobiliária. Eu fui bater um documento. Eu lembro que eu fui bater uma nota fiscal, não, um recibo. Eu lembro até hoje. Um recibo. Aí eu fui caçar milho. Quando ele me viu com os dedos assim, ele olhou para a moça da RH e só fez assim para ela. Eu fui demitida. Você não ensinou. Ainda bem que eu fui demitida, senão eu estaria lá até hoje. Mas, ou não, né? Mas por que eu trago isso, Bruno? O que faltou nesse gestor? Faltou nele o olhar de formação. Ele não olhou em mim as habilidades internas que eu tinha. Responsabilidade, vontade, lealdade, compromisso. Você entendeu? Eu sempre escrevi bem, eu sempre me comuniquei bem, desde muito jovem, graças ao teatro que eu fiz. Então, assim, que é lá da minha educação básica, tá? E aí eu faço uma relação com isso. Então, eu acho que quando a gente pega um jovem aprendiz que veio contratado por cota, porque é uma obrigatoriedade, o meu papel social como um formador, né, para a vida dessa pessoa, é dar para ele oportunidades para que ele possa aprender a ser um bom profissional, a falar bem no telefone, a não falar gíria, a dar ações. Eu acho que aí também dar ações pequenas para que você vai lidando ali, o que ele já dá conta, o que ele não dá conta, o que você pode ajudar, de que forma você vai ensinar ele. Eu acho que aí que vem a liderança. Todos nós somos líderes, inclusive os professores. Se eu não mostro para o outro o que eu quero dele, ele vai estar perdido. E cada um é de um jeito. Umas pessoas eu vou estimular de um jeito, tem gente que é super engajado. Você dá um desafio, ele vai e executa. Esse é o engajadão, né? Os desengajados é aquele que eu faço que dá. Deu, não deu, paciência, eu vou fazer aqui, entrego com um dia atrasado. E tem os que não estão nem aí. Acontece que eu, como ser humano, gestor singular, paulo freiriana, é olhar para essa pessoa como um ser único. A forma que eu me comunico com uma pessoa da minha equipe é absolutamente diferente da outra. É evidente que eu tenho que fazer uma gestão direcionada para todo mundo, ainda mais agora, na época virtual,
as reuniões virtuais estão longuíssimas, né? Mas depois eu tenho que fazer a orientação individual, respeitando o perfil do outro e dando para ele aquilo que ele precisa. Porque aí eu vou fazer uma relação com a escola, com o aprendizado. Sim. A responsabilidade de aprender não é do aluno, é do professor. E eu sempre falo, quando dou aula, eu me expliquei direitinho. Vocês conseguiram compreender? Eu preciso me explicar de outra forma? É aí que tá. O teu jovem aprendiz não está respondendo aquilo que você necessita, porque na tua comunicação não está sendo clara. O direcionamento não está sendo claro. A forma que você precisa engajá-lo é diferente. E para isso a gente tem técnica. Eu acredito também, eu acredito que essa lei, ela é importante, porque num país como o Brasil, em que há desigualdade social, então, por exemplo, nesse atual cenário pandêmico, é nítido, né, o fosso entre a escolarização particular e a escolarização pública. Então, a lei do menor aprendiz, ela garante, de uma certa forma, a oportunidade, a locomoção, às vezes, de uma criança, de um adolescente, né? Porque tem que estar na adolescência, de ter uma oportunidade de ascensão social e o principal, de aprender coisas novas, de ser tutoriado por alguém, que nem você falou, alguém empata, que se coloque no lugar do menor aprendiz, que queira ensiná-lo e estimulá-lo a permanecer na empresa. Então, eu trabalhei na Livraria Cultura, inclusive tem a Thalia, que está aqui na live, que foi minha colega de trabalho lá, e a Livraria Cultura tinha uma política organizacional muito bacana, porque eles tinham, né, menores aprendizes e eles efetivavam os que tinham engajamento, os que se identificavam com a cultura organizacional da empresa. Então, eu acredito que, infelizmente, assim, com muito pesar, que não dá para elucubrar ainda no Brasil uma educação como a Noruega, integral, manhã e tarde. O Brasil é um país ainda que tem muita desigualdade e mesmo com a mãe, o pai trabalhando, às vezes o adolescente precisa trabalhar, infelizmente. Você que trabalhou com projetos sociais em comunidade sabe melhor do que eu. É triste. Não é igual. Esse ano eu quero ver, assim, estão se discutindo muito a questão do Enem, a possibilidade de um 4º ano do ensino médio, porque nem todo mundo está conseguindo acompanhar as aulas online, né? Você sabe que esse período de pandemia e de reclusão social, né, e confinamento, eu acho que a gente, em alguns momentos a gente até acha que a gente vai sair diferente, alguns sim, muitos outros não, tá? Porque a vida no começo foi um romantismo e tal, e agora as fichas vão caindo. Eu acho que vamos pegar essa história de novo da máquina de escrever e eu vou colocar a máquina de escrever agora como um celular, tá? Eu não tinha máquina de escrever na minha casa, por isso eu perdi uma oportunidade de trabalho. E aquilo era muito importante para mim naquele momento. Sim. Muito importante, muito, tá? E hoje, assim, eu trabalhei dentro de favelas muitos anos, né, Aline? Muitos anos. E você vê uma realidade absolutamente diferente. Isso traz pra gente um olhar diferente, talvez mais empático. Então, não adianta eu olhar para esse jovem e para essa criança da mesma forma que eu olho para o meu filho, que tem uma internet, um celular só para ele, um computador só para ele. Não dá para olhar da mesma forma. Não existe um novo normal igual para todo mundo. Nem na educação e nem nas empresas. Porque está se falando muito de uma liderança diferente, em soft skills, e uma série de coisas, de habilidades para um comportamento dentro do trabalho diferente, que a vida da pessoa não lhe dá isso como oportunidade.
Você Sim, entendeu? vamos perguntar para o pessoal que está aqui na live, se vocês acreditam que Tem mais 10 está ocorrendo. Eu tenho só mais 10 minutos que eu tenho um atendimento logo em seguida, tá? Vamos Tá, esquecer. então, para a gente encerrar, vocês acreditam que está ocorrendo aprendizagem significativa nesse cenário de educação EAD? Qual que é o papel do educador para que se ocorra uma aprendizagem significativa num cenário pandêmico? Aí que eu acho que o David Alcibel, ele é primordial, né? Porque com o distanciamento social, aquilo tem que fazer mais sentido ainda para o aluno. As aulas, os professores estão tendo que se reinventar loucamente para poder criar uma conexão, um nexo ali, um sentido, coesão, coerência. O que você acredita? Eu acho que o pessoal pode até, se o pessoal quiser dividir com a gente aí, o que está achando, o que Sim, acredita, pra gente. Eu acho que é um espaço de pensamento, né? Eu acho que quanto mais gente sim. falando, melhor. E deixa eu colocar Os aqui, círculos de cultura. eu estava lendo uma tese de pesquisa de uma aluna da Universidade Federal do Pernambuco, chama Humberta Carini da Conceição, e ela estava falando sobre a aprendizagem significativa nos programas de treinamento corporativo. Ela pegou o universo do banco, tá? Mas eu acho que dá para a gente fazer uma correlação aí na nossa conversa. E nas Sim. escolas. Por quê? Porque professor não é youtuber, né, gente? Ok. E não tem que ser mesmo. Não tem que ser mesmo. Nós, treinadores de adultos dentro das empresas, também não somos youtubers, né? Mas e muito da troca. O que falta? Aqui ela faz uma análise sobre a diferença entre um treinamento e outro, uma experiência de educação presencial e uma experiência de educação virtual. E o que mais faz falta? A troca entre os seres humanos. Eu acho que isso que é o mais valioso. Ok, mas neste processo ela ainda faz uma análise mais, não dá para falar muito por causa do tempo, mas ela faz uma análise ainda de relação, porque ela pega dois eixos grandes, né, para avaliar antes e depois dos treinamentos, o cumprimento de metas, né, e o sucesso individual das pessoas depois do treinamento e o sucesso da empresa. E aí, qual é a relação que ela fez? E quando é presencial, se existe mais envolvimento. E quando é virtual, existe mais uma atenção individual. E aí você vê quem realmente está engajado. Porque a oportunidade é para todo mundo, mas nem todo mundo abraça, né? Então, Sim. Então É exige um da desafio gente. da educação EAD, é verdade, exige muito da gente. Sim, tem professores trabalhando muito mais. Ó, hoje, acho que dá tempo de falar. Hoje, por exemplo, meu filho, eu achei barato. Ele fez assim, ele teve uma aula de geografia, se não me engano. Geografia e história, não lembro. E a professora é brilhante, né, de falar. Ela fez assim, ela fez uma aula como você faz, criando conexão. Então ela trouxe o quê? Pokémon, ela trouxe Naruto, O ela trouxe esses universo da caras, criança, o universo dos nerds de 12 anos. É isso aí, né? E aí, em determinado momento, ela trouxe uma característica lá para o Pokémon que. Ai, vai cair, será? Que não é do Pokémon. Tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo aí, gente? Que não é do Pokémon. E aí o Lucas fez assim, dignado não, né? Assim, divertido. Ele falou, ai, mãe, a pronunciar. Eu falei, então ensina ela. Ensina. Ensina. Ensina o que você vê. Mas ele amou a aula. Ele falou, eu tive uma aula muito legal. E tem outras que ele odeia. Por quê? Porque o professor está dando a aula da apostila lá, está passando lição de livro, não saiu da caixa, não criou conexão. E é isso que acontece dentro das empresas. Por que eu não me conecto mais com o meu cliente? Como é que agora vender mudou? Vender mudou. Eu não tenho mais visita para fazer, tudo é virtual. Como é que a gente faz? Mudou? Eu tenho que ampliar a minha. Existe uma métrica para isso, existe uma ciência. Eu não sou especialista em vendas digitais, mas existe uma ciência por trás disso.
vai aprender. Olha que oportunidade. Vai aprender. Ai, que Mônica D'Angelo, tudo bem? Tarcilanita saiu, mas ela volta, tá? Bruno, tá ouvindo? Obrigada, viu, Bruno, pela sua contribuição. É um grande desafio. Não somos YouTubers, mas a gente tem que se reinventar o tempo todo. Mas veja, olha que oportunidade que a gente está tendo de reaprender, né? O tempo todo. Gente, eu vou aos pouquinhos me despedindo de vocês. Quem mais que tá aqui? Vamos ver aqui, ó. Espero que todos vocês estejam ouvindo. Não sei se vai dar tempo da Aline chegar. Será? Aqui, visualizar. Vamos aceitar e nos despedir da Aline. Deixa ela entrar. A Aline faz um trabalho de formação. sim, vamos entrar. Tchau. Agora A nos gente vai entrar e encerrar, né? Porque, olha Sim. lá, 4 minutos, daqui a pouco a Ângela bate na minha porta aqui, ó. Tuc, tuc, tuc. Não, na minha porta virtual. Não, tô aqui agradecendo o pessoal, dando um oi, agradecendo as perguntas. Muito obrigada pelo convite, viu? Não deu para fazer lá na sua Eu que casa. agradeço. A Sim. sua casa Ah, estava e depois planejada. vamos salvar esse GTV e compartilhar, tá bom? Vamos Kelma, muito compartilhar. obrigada, viu? Muito obrigada a você pelo convite. Não dá para negar convite para você, né? É Então tá difícil. bom. Primeiro que eu sou sua amiga, depois você é minha mentoranda. É uma professora maravilhosa, de coração, fica difícil. Mas eu Por faço com muito favor. amor e o pessoal que gostou, a gente vai salvar a live, compartilhe. E quem quiser, gente, dá aí temas. Quem sabe a gente não faz mais lives para a gente Foi muito compartilhar. bom. Parabéns. Ai, obrigada, Bruno. Parabéns, parabéns. Obrigada. Ótimo encontro, Gabi. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada. Um Uma beijo. pena, já acabou. Um beijo Tchau, grande. tchau. Obrigada. Beijo, gente. Muito bem. Beijo, gente. Obrigada, viu? Até a próxima.